Bem-vindos, queridos ouvintes e irmãos na fé, a mais uma jornada poderosa pelo livro de Apocalipse. Hoje, mergulhamos em um dos momentos mais solenes e significativos da revelação profética. A abertura do sétimo selo. Apocalipse 8, versículos 1 a 6. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos, que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Se você está gostando deste assunto e deseja saber mais sobre a continuidade dos acontecimentos e as revelações de Apocalipse, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Imagine, por um momento, o silêncio absoluto nos céus, um silêncio que dura 30 minutos. É como se toda a criação estivesse em expectativa, aguardando o próximo passo. Esse silêncio é interrompido quando os 7 anjos, com trombetas em mãos, se preparam para executar o juízo divino. Estamos diante de um momento de transição, em que as orações dos santos, subindo como incenso diante de Deus, são respondidas com o derramamento do fogo do altar sobre a terra. E quando o fogo do altar cai, relâmpagos, trovões e terremotos estremecem o mundo. Você consegue sentir o peso desse momento? O céu e a terra, em completa sintonia, estão a testemunhar o poder do Criador. Hoje, vamos explorar cada detalhe dessa passagem, versículo por versículo, e descobrir como esse silêncio celestial, as trombetas dos anjos e as orações dos santos falam diretamente ao nosso tempo. Prepare o coração, pois estamos dispostos a entender o que significa estar no centro da obra de Deus, em um momento de justiça e esperança. Venha comigo, e juntos, seremos profundamente impactados pela revelação de Apocalipse. E, tendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. A abertura do sétimo selo é um ponto culminante na narrativa do Apocalipse, marcando a transição do juízo dos 6 selos anteriores para os juízos que virão com as trombetas. Antes de chegarmos a este momento, é fundamental registrar o que os 6 selos revelaram. Cada selo, quando aberto, trouxe à luz diferentes aspectos da condição humana, da tribulação e do juízo divino, revelando a luta contínua entre o bem e o mal, a vitória do Cordeiro e o clamor dos santos. O sétimo selo, então, é a conclusão dessa fase, mas também um prenúncio. O número 7, na Bíblia, é frequentemente associado à perfeição e à plenitude. Portanto, o sétimo selo representa a culminação do plano de Deus. Enquanto as 6 primeiras selos nos mostram uma sequência de eventos e tribulações, o sétimo selo indica a consumação do juízo de Deus e a preparação para as próximas etapas. A abertura deste selo é feita por Cordeiro, que simboliza a autoridade e o papel central de Jesus na história da salvação e do juízo. Ele é o único digno de abrir os selos, como afirmado na sua palavra. A dignidade de Cristo se reflete em sua capacidade de revelar o que está por vir, e a abertura do sétimo selo inaugura uma nova fase na revelação. Após a abertura do sétimo selo, o que se segue é um silêncio profundo e impactante. Esse silêncio é um destaque notável no contexto celestial, onde o espírito e o louvor normalmente dominam. O céu é frequentemente descrito como um lugar de incessante desejo, onde anjos e santos estão continuamente louvando a Deus. O cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Aqui, o silêncio não é meramente a ausência de som, mas um clamor silencioso. Ele pode ser visto como um eco das súplicas dos santos que, ao longo do livro, clamaram por justiça e intervenção divina. As orações que sobem até Deus, agora encontram seu eco neste silêncio. A ausência de som no céu pode ser interpretada como uma reverência ao peso das súplicas e à iminente ira que será derramada sobre a terra. É o momento em que a criação inteira, incluindo os anjos, aguarda ansiosamente a manifestação do Criador. O silêncio é uma preparação para os julgamentos que estão prestes a ocorrer. À medida que o Cordeiro abre o sétimo selo, a expectativa é palpável. Este é o momento em que as consequências do pecado humano e da desobediência se aproximam, e o mundo deve se preparar para que Deus faça em resposta ao clamor por justiça. O silêncio é um espaço de ponderação, onde todos são convidados a se posicionar diante do soberano. Este silêncio também é um chamado à introspecção. Assim como o céu aguarda em reverência,
nós também somos convocados a considerar nossas próprias vidas e a maneira como respondemos ao chamado de Deus. Esse é o momento para examinar nossa fé e nossa relação com o Cordeiro, que está prestes a revelar a plenitude do juízo. O silêncio no céu também sublinha a soberania de Deus sobre toda a criação. Ele não é apressado em seus juízos. Cada ação é deliberada e cheia de propósito. Essa pausa pode ser vista como um lembrete de que Deus tem controle total sobre os acontecimentos da história. Mesmo quando o mundo parece estar em caos, e mesmo quando a dor e a tribulação estão presentes, Deus está em seu trono. Para nós, como crentes, Apocalipse 8, versículo 1, oferece uma oportunidade de reflexão profunda. Em nossas vidas, muitas vezes passamos períodos de silêncio ou de esperança, onde parece que Deus está distante ou que nossas orações não são ouvidas. Esses momentos podem ser solicitados, mas também são convites de confiança em Deus. O silêncio no céu nos ensina que mesmo em nossos momentos de dúvida, Deus está operando. Ele está ouvindo nossas orações, e suas respostas podem não ser imediatas, mas são sempre justas e perfeitas. Assim como os santos clamam por justiça, nós também devemos nos lembrar de que nossas orações são valiosas aos olhos de Deus. Apocalipse 8, verso 1, é um versículo rico em simbolismo e significado. O silêncio no céu nos convida a uma pausa contemplativa, a considerar a gravidade dos eventos que estão prestes a acontecer e a refletir sobre nossa própria relação com Deus. É um momento de expectativa, reverência e um chamado à introspecção. À medida que avançamos na narrativa do Apocalipse, podemos estar preparados para o que Deus está prestes a revelar e que nossas vidas reflitam a confiança nele. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e eles foram dados 7 trombetas. Este versículo se insere na continuidade da abertura do 7º selo, um momento de transição que leva a uma nova fase nos juízos de Deus. Após o silêncio que segue a abertura do 7º selo, João agora volta para observar uma nova cena celestial que se desenrola diante dele. A mudança de foco para os anjos destaca a importância do papel que esses seres desempenham nas revelações que estão por vir. Este versículo carrega implicações significativas para os crentes. A imagem dos anjos em pé diante de Deus sugere um ministério contínuo e diligente, um lembrete de que Deus tem seus mensageiros prontos para agir em seus propósitos. Isso nos ensina sobre a soberania de Deus e a certeza de que Ele não deixará. Além disso, a entrega das trombetas é um chamado para que nos preparemos. A vinda dos juízos divinos não é um evento que deva ser ignorado ou desconsiderado. Em vez disso, é um convite para examinarmos nossas vidas e nos alinharmos com a vontade de Deus. A mensagem é clara: a justiça de Deus está preparada para ser proclamada, e é imperativo que nos inspiremos em um lugar. A conexão entre o silêncio no céu e os anjos recebendo as trombetas é importante. O silêncio representa um espaço de contemplação e reverência, enquanto os anjos prontos com as trombetas simbolizam a expectativa de que a vontade de Deus será realizada. Essa tensão entre silêncio e ação destaca a série dos eventos que estão por vir. Assim como os anjos estavam em pé diante de Deus, nós também somos chamados a estar atentos e prontos para ouvir a voz de Deus. Em meio ao silêncio de nossas próprias vidas, podemos estar em um estado de expectativa, aguardando as instruções de Deus. À medida que avançamos na narrativa do Apocalipse, a entrega das trombetas prepara o cenário para uma série de eventos que revelarão a magnitude do juízo de Deus. Cada trombeta tocará um juízo específico que se manifestará na terra, e a seriedade desses juízos deve ser entendida no contexto do caráter de Deus. Deus não é um Deus que se apressa em punir, mas um Deus que deseja que todos venham ao arrependimento. Portanto, o envio dos anjos com as trombetas não é apenas uma declaração de juízo, mas também uma oportunidade para que a humanidade reconheça sua necessidade de se arrepender. Apocalipse 8, verso 2 nos convida a considerar a prontidão dos anjos e a urgência do momento. Estamos nós também em uma posição de prontidão para responder ao chamado de Deus em nossas vidas? A entrega das trombetas aos anjos serve como um lembrete de que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não o vemos. Ele está preparando seu povo para o que está por vir e nos chama a nos manter firmes na fé. A imagem dos anjos em pé diante de Deus deve inspirar em nós uma atitude de reverência e estímulo. Assim como os anjos estão prontos para cumprir a vontade de Deus, convidamos-nos a esforçar-nos para estarmos sempre prontos e desejosos de servir a Ele. O chamado para ouvir as trombetas que estão prestes a subir em nossas vidas é um convite para sermos diligentes em nossa caminhada. Apocalipse 8, verso 2 é um versículo que nos revela a majestade de Deus e a seriedade de seus propósitos. A visão dos 7 anjos em pé diante de Deus e a entrega das trombetas ilustram a continuidade da ação divina e a iminência dos juízos.
Esse versículo nos chama a estar atentos, prontos para ouvir e responder à voz de Deus, e refletir sobre nossa própria vida à luz da grandeza de sua soberania. À medida que avançamos na narrativa apocalíptica, podemos nos preparar. E outro anjo veio e se colocou diante do altar, tendo um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. A atenção de João é desviada para um novo anjo que aparece diante do altar. Essa figura angelical desempenha um papel significativo na continuidade da cena celestial e na preparação para os juízos que se aproximam. A introdução de um novo anjo pode ser vista como uma representação da atividade contínua e dinâmica do céu em resposta às orações e necessidades. O altar referenciado neste versículo é o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Este altar é de extrema importância simbólica, representando a comunhão entre Deus e seu povo, bem como a acessibilidade das ofertas de inspiração. Que a minha oração seja como um incenso perante a tua face. Assim, este versículo retrata um momento de intensa espiritualidade. Ele nos ensina sobre a importância da oração e da intercessão. Assim como o anjo está preparado para oferecer incenso junto com as orações dos santos, somos lembrados de que nossas orações têm um lugar na história. A imagem do anjo diante do altar nos encoraja a ser diligentes em nossa vida de oração. Nossas súplicas não são apenas palavras ditas, elas têm um impacto no céu e são fundamentais na obra de Deus. A intercessão é um ato poderoso, e todos os crentes são chamados a participar. O ato de oferecer incenso junto com as orações dos santos também deve ser visto à luz do silêncio que precedeu este momento. Enquanto os juízos dos sacerdotes estão a ser proclamados através das trombetas, as orações dos santos servem como um clamor por misericórdia e justiça. Esse silêncio e a preparação para os juízos nos lembram que, mesmo em meio à ira de Deus, a graça e a intercessão estão disponíveis. Apocalipse 8, versículo 3, nos convida a refletir sobre nossa própria prática de oração. Estamos conscientes do valor de nossas súplicas? Estamos dedicados a clamar ao Senhor em busca de justiça, consolo e intervenção? A presença do anjo com o incensário nos ensina que cada oração é importante e deve ser oferecida com fé e sinceridade. Esse versículo nos exorta a ter uma vida de oração ativa e intencional, sabendo que nossas orações têm um impacto no céu e são levadas ao trono de Deus. Devemos nos lembrar de que Deus ouve cada clamor e que Ele está sempre pronto para responder, conforme sua vontade. Apocalipse 8, verso 3, é um versículo rico em simbolismo e significados espirituais profundos. A presença do anjo diante do altar com o incensário de ouro ilustra a importância das orações dos santos e a intercessão divina. Este versículo nos chama a uma prática mais profunda de oração e nos lembra de que nossas súplicas são ouvidas por um Deus que está sempre pronto para agir em favor de seu povo. À medida que nos prepararmos para os juízos que estão por vir, que possamos nos fortalecer na oração e confiar na fidelidade de Deus em todos os momentos da nossa vida. E a fumaça do incenso subiu das mãos do anjo com as orações dos santos diante de Deus, do altar. Neste versículo, a imagem da fumaça do incenso que sobe das mãos do anjo é rica em simbolismo e significado espiritual. O ato de queimar incenso e observar sua fumaça subindo é uma prática comum nas tradições de tradição, representando as orações e súplicas sendo elevadas ao céu. Essa cena enfatiza a conexão entre a terra e o céu, mostrando que as orações dos fiéis não ficam retidas, mas são apresentadas. A presença do anjo que segura o incensário e oferece o incenso das orações dos santos destaca a função de intercessão que ele desempenha. O anjo não apenas transporta as orações, mas também as apresenta com reverência e santidade. Essa ação indica que as súplicas dos fiéis são valiosas. Ó Senhor, pela manhã ouves a minha voz, pela manhã te apresento a minha oração e fico à espera. Apocalipse 8, verso 4, é um convite à reflexão sobre a eficácia da oração e a seriedade de nossas súplicas. A fumaça que sobe é um lembrete visual da importância de trazer nossas preocupações, intercessões e louvores diante de Deus. Mesmo em tempos de julgamento e incerteza, Deus é um ouvinte atento e receptivo. O versículo nos convida a considerar a profundidade de nossa vida de oração. Nossas súplicas estão sendo elevadas ao Senhor? Estamos conscientes da santidade e do valor de nossas orações? Assim como a fumaça do incenso, nossas orações são um meio de entusiasmo e uma expressão de nossa dependência de Deus. Este versículo nos desafia a sermos intencionais em nossa prática de oração. Esforçamo-nos para orar com fé, sabendo que nossas palavras são levadas à presença de Deus e que Ele ouve e responde conforme sua palavra. Apocalipse 8, verso 4, oferece uma rica visão da intercessão e da importância das orações dos santos.
A fumaça do incenso que sobe representa a elevação de nossas súplicas ao céu e acessível de Deus. Este versículo nos lembra de que, mesmo diante de desafios e juízos, nossas orações têm um lugar especial em seu coração. À medida que nos aprofundamos em nossa vida de oração, que possamos nos lembrar de que cada clamor é precioso e que Deus está sempre ouvindo, pronto para responder e agir em nossas vidas. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e lançou-o sobre a terra, e houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Neste versículo, o anjo, após receber e oferecer o incenso junto com as orações dos santos, toma uma ação decisiva e poderosa. Ele pega o incensário, que simboliza o estímulo e a intercessão, e o enche com fogo do altar. Essa ação não é apenas um ato ritual, é um sinal da prontidão divina para agir. A ação do anjo de lançar o incensário cheio de fogo sobre a terra é um ato simbólico poderoso. Essa ação representa a resposta de Deus às orações dos santos, que clamam por justiça, intervenção e ajuda divina. O lançamento do fogo sugere que as súplicas e os pedidos de socorro não são apenas ouvidos, mas respondidos por Deus. Após o anjo lançar o incensário sobre a terra, ocorre uma série de características naturais, e houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Revela a realidade de que as orações dos santos têm um efeito poderoso e imediato no mundo. Essa cena ilustra a relação dinâmica entre a inspiração, a intercessão e a ação de Deus. As orações não são apenas palavras, mas mudanças significativas que podem provocar mudanças significativas na criação. A descrição das vozes, trovões, relâmpagos e terremotos serve como um chamado para estarmos atentos às manifestações de Deus em nossas vidas e no mundo. Devemos considerar que, quando oramos, estamos fazendo parte de uma realidade espiritual, uma representação poderosa da conexão entre o estímulo, a intercessão e a resposta de Deus. A ação do anjo, ao lançar o fogo do altar sobre a terra, simboliza a eficácia das orações dos santos e a prontidão de Deus para agir. Este versículo nos convida a uma vida de oração mais profunda e intencional, lembrando-nos de que nossas súplicas têm um impacto significativo no reino espiritual e físico. Que possamos ser motivados a orar com fervor, sabendo que Deus nos ouve. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Neste versículo, somos apresentados aos 7 anjos que têm as 7 trombetas. A menção de 7 é significativa em toda a Bíblia, muitas vezes simbolizando a plenitude ou a completude da ação divina. Aqui, os anjos são comissionados para um papel específico no desdobramento dos juízos de Deus sobre a terra, marcando o início de uma nova fase no livro do Apocalipse. Frase "prepararam-se para tocar" indica um estado de prontidão e expectativa. Essa preparação não é trivial. É um momento solene que precede uma série de eventos catastróficos. A ação de se preparar para tocar as trombetas sugere que algo significativo e transformador está prestes a acontecer na história. Os eventos que se seguirão ao toque das trombetas são de extrema importância. Cada trombeta tocada traz uma decisão específica sobre a terra, revelando a gravidade da situação espiritual e a resposta de Deus ao pecado da humanidade. Cada trombeta representa um chamado ao arrependimento e uma oportunidade para aqueles que ainda não se voltaram para Deus. Os santos, aqueles que foram redimidos e que têm uma relação com Deus, podem observar a cena e compreender a profundidade dos acontecimentos que se desenrolam. A preparação dos anjos para tocar as trombetas não é apenas um momento de juízo, mas também um sinal para os últimos dias. Refletir sobre a prontidão e a expectativa em nossas vidas. Estamos nos preparando para a vinda do Senhor e os eventos que se seguirão? As trombetas servem como um lembrete de que devemos estar atentos às vozes de Deus em prontidão. Serve como um marco no desdobramento dos eventos finais. A preparação dos 7 anjos para tocar as trombetas destaca a seriedade do momento e a prontidão de Deus para agir em resposta às orações de seu povo. Este versículo nos chama a estar atentos e preparados para a vinda do Senhor, confirmando a importância de nossa vida de oração e devoção. Que possamos nos alinhar com Deus o mais rápido possível.